Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. O assunto hoje que eu vou abordar, ele tem a ver com você, tem a ver com todos nós. Se você acessa a internet, se você bota as suas informações na internet, se você compra pela internet, então, meu amigo, te digo uma coisa, você está em algum banco de dados ou em vários bancos de dados de empresa, de órgãos públicos e muitas vezes essas informações deveriam ser privadas, ter segurança, mas muitas vezes elas vazam e muita gente usa essas informações de forma irregular e prejudicial a você, que é o dono desses dados. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Charles Vasconcelos, advogado. Vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os perigos e os cuidados que você que está aí do outro lado deve ter em relação a essas informações e como você deve reagir quando souber que os seus dados vazaram na internet. Tá bom? Vamos falar com o Charles? Esse é um assunto muito interessante, hein, gente? Não é só usar o celular para brincar, não. Isso aí pode parecer brincadeira, comodidade, mas é muito sério. Charles, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, Ivan. Boa tarde aos internautas. É um prazer estar participando e podendo, né, trazer para os internautas e para o público aqui do Rondônia ao Vivo essa temática tão importante para a sociedade, não só a nível de Brasil, mas para a sociedade global. É um tema muito importante e eu parabenizo pela iniciativa da gente poder discutir um pouco e levar isso para as pessoas que, diante de todo esse contexto, podem não ter essa condição, né, de buscar entender um pouquinho mais, como você muito bem disse, do que acontece com os meus dados, o que acontece com esses dados pessoais quando eu faço com que eles estejam aí na internet. Tem regra, não tem? Como é que isso tudo é regulado? Eu sempre digo, né, que tudo na vida é que nem uma moeda, tem um lado, a cara e a coroa, o lado bom e o lado positivo, né? A internet é assim, não tem como, eu sempre digo que a internet é a invenção do último século, chegou nesse século e não tem nada igual. A gente evoluiu muita coisa, mas a internet, para mim, ela abraçou tudo de vez, né? E a gente, quando fala em dados, ele fala, mas eu não uso a internet, tem muita gente que não usa, meu pai não usa a internet, mas os dados dele estão na internet. E isso é um perigo. Mas entrar na questão dos dados pessoais, do controle, dos cuidados, eu queria que o Charles Vasconcelos se apresentasse. Quem é o Charles Vasconcelos? Vamos lá, Ivan. Vou resumir aqui rapidamente. É muita coisa, gente. O cara é famoso. Eu sou advogado, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais. Eu também sou certificado pelo Instituto Holandês Exim como Data Protection Officer, que é a denominação internacional para quem é especialista, né, em proteção de dados pessoais. Também sou certificado pela ABNT como implementador líder da LGPD, né, em adequação às empresas. Então, basicamente, resumidamente, é isso, Ivan. Eu atuo nessa área para poder apoiar, né, as empresas e também orientar profissionais da área no sentido de como desempenhar melhor, né, as suas atribuições com relação a proteger os dados pessoais. Charles, a gente fala aqui vazamento de dados. Antes de você explicar o que é um vazamento de dados, eu te digo, quem não usa a internet, de fato está correndo esse risco? Ivan, é até importante que a gente faça uma ressalva aqui, porque a gente acaba sendo induzido, quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente acaba imaginando que o contexto da internet, o contexto tecnológico, é onde os nossos dados estão. De fato, é onde a gente tem mais dados. Porém, a própria LGPD, ela já traz no artigo 1º dizendo que ela trata dos dados pessoais, e aí ela fala assim, ó, inclusive nos meios digitais. Então, ela parte da premissa que eu estou analisando já de cara os meus dados que não estão nos meios digitais. Então, aquele documento impresso, aquelas informações que nós temos ali que não estão na internet, é o olhar principal, num primeiro momento, da LGPD. Então, não só a questão dos dados na internet, mas também os dados que nós temos em meios que não são digitais. Aquele arquivo que a gente tem lá no final do escritório, que a gente guarda aquelas pastas com os dados dos funcionários, com os dados, né, dos meus clientes e tudo mais, a LGPD ela pede para que você tenha exatamente o mesmo olhar para esses dados pessoais, assim como você tem com os outros dados que estão na internet. Tá? Então, meu amigo, você pode até não usar celular, mas seus dados pessoais estão
Aí que é o detalhe, eu posso não usar celular, eu posso não usar internet, eu posso não usar nenhum meio digital, mas eu tenho uma legislação que protege os meus dados pessoais, independente do meio que eles estejam. É isso que é importante nós, cidadãos, termos em mente. Proteção dos meus dados, independente de onde eles estão. Agora, a gente, quando você falou, o exemplo que eu achei até interessante, que não tinha pensado nisso. As empresas têm aqueles arquivos, aí muitos arquivos são digitalizados e tal. As empresas devem jogar fora aquelas informações que tem lá? Boa pergunta, Ivan. O que acontece é o seguinte, pessoal. A gente tem, dentro dessa premissa de proteção de dados, né, e aí a LGPD ela fala de dados pessoais, mas ela diz que você tem que aplicar medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados. E é óbvio que uma empresa que se preze e que quer garantir essa proteção de dados, ela não vai se limitar à proteção dos dados pessoais. Ela vai proteger todos os dados da organização. Né? Então, o que as empresas precisam fazer hoje? E o que você está dizendo é a questão do descarte. Então, eu tinha dados pessoais em físicos e agora eu transformei em digital. O que eu faço com os físicos? Então, o importante é, a LGPD ela se utiliza de várias boas práticas normativas, porque ela é uma lei federal, mas existem outras práticas normativas com relação à proteção e privacidade de dados que são inerentes a décadas e a inúmeros países que são normatizados pela normas ISO, que diz o seguinte: então você precisa utilizar uma política de descarte seguro. E aí eu crio na minha organização uma política de descarte para que eu regule isso e que todos naquela organização saibam que, uma vez que eu peguei aquela informação que estava no meio físico, joguei para o meio digital, como é que eu descarto essa do meio físico? Então, na minha política vai ter o passo a passo de como eu faço isso. Por exemplo, a norma recomenda que você utilize equipamento para fragmentar informações que você triturar. não quer isso. Então, qual é o processo da minha empresa? É triturar. Então, beleza, terminou? Alguém vai lá, tritura e você está dando sequência a esse fluxo, garantindo o quê? Que aquela técnica para descartar dados, independente do tipo, pode ser pessoal ou dados sensíveis da tua organização, você está fazendo esse descarte seguro, utilizando essa técnica. Eu dei um exemplo, mas são inúmeros, né? Pode falar assim, não, vou queimar tudo numa olaria, por exemplo? Se você tiver isso definido na sua política, e a política, as normas, ela não diz exatamente o que você tem que fazer, ela te dá opções. Se você considera que a melhor maneira para você descartar seguro uma informação é levar numa olaria e colocar fogo, leve na olaria e coloque fogo. E aí você tem que ter condições de dizer para aquele titular de dados, por exemplo, que olha, quando você me fornece os seus dados e eu não preciso mais deles, ou quando eu coloco em meio digital, aquilo que está no meio físico é assim que eu descarto. Pronto. E aí a gente está atendendo um princípio da LGPD, que é o princípio da transparência. Porque nós titulares, nós precisamos saber o que acontece com os nossos dados. Então, se eu chegar na empresa enquanto titular e falar o que é que você faz com os meus dados quando você não precisa mais? Essa empresa tem um prazo legal de até 15 dias para responder para mim dizendo, olha, é isso que acontece com os seus dados aqui. Então a empresa não pode também chegar e falar assim, não, jogo no caminhão de lixo. E aí não sei para onde é que vai, para o lixão da cidade. Analisando o caso concreto, se eu fizer isso, outra pessoa tem condição de pegar essas informações e conhecer delas? Sim. Então isso não é um descarte seguro. Porque se a gente retornar nas normas ISO, ela vai dizer, descarte seguro é o quê? É quando você pega uma informação e você faz com que seja praticamente impossível de que terceiros tenham acesso a ela. Se eu faço isso, aí o raciocínio está na minha política, bonitinho que eu jogo no caminhão de lixo. Qual a efetividade dessa política para proteger os dados? Nenhum. Zero. Por quê? Porque alguém chega lá, pega aquilo e olha. Inclusive, é importante que a gente tenha isso também, rapidamente falando, né? Mas nós temos uma técnica que se chama engenharia social, onde quem quer explorar e coletar informações utiliza justamente os lixos das empresas, porque... E das pessoas, né? E das pessoas, exatamente. Porque é ali que normalmente a gente descarta. Eu enrolo e jogo no lixo. E aí quando a gente traz para o viés da segurança da informação, a gente vê que é uma prática totalmente equivocada. Insegura, né? Totalmente. Tá certo. Agora, Charles, então, o que é um vazamento de dados que a gente ouve muitas vezes falar, que empresa tal vazou dados, que não sei o quê. O que é assim, o que é um vazamento? Ok, Ivan. Até o termo vazamento de dados ainda ele é meio controverso nesse meio, mas o popular é isso, é um vazamento que a gente utiliza. Mas, basicamente, qual é
a preocupação? Vamos lá, a empresa, nós estamos falando aqui, só recapitulando um pouquinho, a LGPD ela diz o quê? Ela diz que as empresas que façam tratamento de dados pessoais precisam proteger esses dados. Ele tem que guardar esses dados e aplicar técnicas ações administrativas para proteger. Beleza. Então, o que é o raciocínio da empresa? Como que eu vou proteger essas informações? E por que eu preciso proteger? Porque o titular do dado, que somos nós, as pessoas físicas, ele tem esse direito. Agora, inclusive, na própria Constituição Federal, o artigo 5º, foi feita uma emenda constitucional para garantir no inciso 79 que todos os cidadãos têm direito fundamental à proteção dos seus dados pessoais. Certo. Então, imagine, as empresas elas precisam, óbvio, seguir a legislação e principalmente a Constituição. Então, ela tem que fazer qual raciocínio? Eu vou proteger isso ao máximo, por quê? Porque eu não posso fazer com que uma atitude minha, gere um dano para alguém, porque senão eu vou ter que reparar. E aí eu aplico técnicas para proteger esses dados, porque se há um vazamento, que tipo de vazamento pode, qual técnica pode ser utilizada para que haja um vazamento, para que alguém tenha acesso a informações que ele não deveria ter, além da minha organização? Porque a gente fala vazamento porque pensa assim, a tua organização, os dados que você tem responsabilidade sobre eles, você tentando proteger toda a sua organização para que esses dados fiquem ali garantidos, dando esse cumprimento à lei, e agora alguém, ou interno ou externo, faz com que esses dados saiam dali. Pode ser um pendrive que alguém copiou os dados e levou, pode ser isso internamente falando, pode ser alguém de fora. Um hacker que invadiu. Um hacker que tentou invadir e obteve êxito, e ele acessa os seus bancos de dados e pega aquelas informações e leva para fora. Então, tudo isso que sai dessa redoma, que a gente está falando aqui de proteção de dados, e sai dali de uma maneira indevida, a gente entende como sendo um vazamento. E a partir daí, vamos pensar no malfeitor, né? Pode fazer o que com esses dados? Vai depender do dado, vai depender do que o cara quer. Então, assim, são vários contextos onde ele pode gerar um prejuízo para a organização ou para as pessoas titulares daqueles dados, ou são dados sensíveis, são dados sigilosos. O que eu quero quando eu tenho essas informações? Então, por isso que a informação, o preço da informação, quanto vale uma informação? Depende do que você quer fazer com a informação, depende do seu objetivo. Então, muitas vezes, uma informação que a princípio não vale nada para você, para mim vale. Por quê? Porque eu quero saber isso, porque isso vai me trazer isso e aquilo. Então, é um contexto, resumidamente falando, é isso. Dados que estão numa organização que saem dali de uma maneira indevida e pode gerar algum prejuízo para alguém, tanto sendo pessoa física quanto pessoa jurídica. Agora, Charles, por que ocorrem tantos vazamentos de dados? Eu digo tantos porque, perdão, mas é uma manchete comum até a gente ler nos jornais, nos sites de notícias. Empresa tal, órgão tal, sofreu vazamento de dados. Mas por que ocorre tanto? As empresas não investem em segurança ou, devido ao maior número de pessoas acessando a internet, isso também revela um maior número de dados para serem vazados? Olivan, é muito importante a tua colocação, justamente porque a gente... Só um minutinho. Nós temos tido já, nas últimas décadas, um aumento significativo nos números de ataques. Então, o que acontece? Hoje, eles têm esse êxito, alcançado o êxito, para pular as camadas de segurança que as empresas têm aplicado. E aí, vou falar um pouquinho do poder público. Então, vamos lá. O poder público, ele tem, de uma maneira geral, pensando principalmente na camada mais superior do poder público, que tem recursos, ele investe nessas questões de segurança, isso é óbvio. Mas então, Charles, por que STJ, STF, TSE sofreram vazamentos e a gente viu na mídia que realmente hackers obtiveram um sucesso? O que acontece? Será que o pessoal da tecnologia lá, eles não estão no mesmo nível dos hackers que estão aqui fora? O que acontece? Então, esse cenário, ele é global. Então, é importante a gente ter essa noção de que isso não é só no Brasil. É uma briga de gato e rato, onde os conhecimentos estão sendo testados a cada dia. Então, normalmente, esse tipo de incidente acontece, por quê? E aí a gente tem alguns indicadores para isso. Muitas vezes, realmente, apesar de você ter um investimento tecnológico e também pessoal, muitas vezes falha o fator humano. Porque pensa comigo,
Você tem todo um aparato na tua organização, você tem tudo bonitinho, firewall, pessoal capacitado, altamente, né? Porém, vem um e-mail com um link que diz assim, clique aqui e altere a sua senha, porque a gente precisa. Como é que eu vou fazer para impedir a sua mãozinha de ir lá naquele link e clicar? Então vem, um parênteses, ou então vem assim, aquele empréstimo de tanto Exato, saiu. Isso. Então, assim, a técnica de phishing é essa, é você, né, que os malfeitores utilizam para poder pescar e fazer com que eu, sem querer, clique e dê uma porta, abra uma porta para ele fazer aquilo que ele quer. Então, são tantos fatores que envolvem esse cenário que é muito difícil você apontar um. Mas é igual quando o pessoal fala em queda de avião. São vários fatores que ocasionam a queda. Quando você tem um vazamento, é isso. São vários fatores. Pode ser a falta de pessoal preparado, pode ser a falta de investimento em tecnologia, pode ser o teu pessoal interno despreparado, sem capacitação, nunca participou de um treinamento, ele não sabe nada sobre essas ameaças, sobre as vulnerabilidades. Então, tudo isso, somado, né, ele traz um contexto muito crítico para que aconteça vazamentos de dados. É isso. Agora, o vazamento de dados, quando ele ocorre, esses dados, tem empresas para comprarem esses dados? Como é que, porque eu vejo assim, tá, o cara conseguiu o vazamento do dado. O que ele faz com um monte de dados? Já tem pessoas para comprar essas informações? Tem um mercado desses dados? Como é que funciona isso? Muito boa pergunta, Ivan. Essa parte, excetuando aqueles que vão, né, tentar obter dados para um fim específico, o geral é isso que você acabou de dizer. Profissionais mal intencionados buscam ao tempo todo alcançar o número maior de informações, sejam pessoais, sejam de empresa e tudo, e esse cara fala, olha, se alguém quiser fazer pesquisas aqui, por exemplo, de CPFs, encontrar várias informações daquela pessoa, eu tenho. Só que onde que o cara fala isso? Não é, né, numa propaganda lista que ele vai ofertar esse produto. Né? Meu banco dela é melhor que o dele. Exatamente. Então, ele fala, consulta comigo que é melhor do que a consulta com a Receita. Ele não vai poder fazer isso. Então, a gente tem o submundo, né, que a gente chama de Deep Web, onde é uma camada abaixo da internet, a Dark Web, né, onde esses dados e outras informações, outros tipos de produtos são ofertados para pessoas que já estão mal intencionadas em obter. E aí, para que eu quero? Depende. Tem empresas que vão comprar para poder ter o seu contato, para te ligar oferecendo produtos. Tem empresas que querem para poder analisar o perfil e te induzir a ter determinado comportamento. Tem outros que querem abrir uma conta em seu nome sem que você saiba disso e pegar um empréstimo, e aí ele vai ter nome do seu pai, nome da sua mãe, o teu nome, todos aqueles dados que a gente sabe. Então hoje a tecnologia ela traz essas vantagens, que a gente tem condições de praticamente remotamente fazer muitas coisas. Então o banco hoje eu consigo abrir uma conta sem precisar ir no banco? Sim. Como? Você tem que apresentar tudo isso. Então a gente tem nesse submundo pessoas que conseguem ofertar dados para que cada um dentro daquilo que pensa de ilicitude consiga se servir e muitas das vezes trazer um prejuízo enorme para o cidadão, para a empresa, enfim. É basicamente isso. Por isso que tem um mercado, é igual o mercado negro. Por que o pessoal rouba carro? Por que furta um carro? Vai para o desmanche, essas peças retornam, e aí você vai lá, compra, e então isso é né? Então, Charles, da mesma forma então que uma empresa que ela se protege e ela compra esses dados, ela está alimentando duas pontas do problema, né? Porque ela paga pela proteção, ao mesmo tempo ela alimenta quem rouba dados de outros, né? Exatamente. Porque... E ela fica vulnerável também. Isso, são vários fatores justamente nesse sentido, porque assim, é óbvio que as empresas de boa índole, vamos dizer assim, ela não vai utilizar da Dark Web para poder se servir de nenhum tipo de produto lá, porque tudo ali é ilícito, né? Mas se ela, porventura, uma empresa que tem, né, o seu comércio de telemarketing, por exemplo. Poxa, eu queria aumentar minha carteira de possíveis clientes. Como é que eu faço? Eu não tenho telefone, eu não tenho e-mail, eu não tenho, então eu vou e pego. Então, a partir do momento que você faz um cadastro lá para você ter o acesso a esse banco, ou que você recebe um arquivo
e coloca na tua rede, porque quem está te mandando esse arquivo? Um exemplo, eu estou baixando e tal. Se você já está num meio de ilicitude, quem te garante que por trás desse arquivo não tenha um malware instalado que também vai dar acesso para essa pessoa? Então, assim, é um contexto muito complicado para que você se enverede nessa linha aí. Então, o ideal mesmo é que você, né, mantenha a proteção dos seus dados, execute aquilo que a sua empresa propõe de maneira lícita, para que você não dê margem para ser afetado, para ser responsabilizado posteriormente e para gerar prejuízos e danos a terceiros, né? Tá certo. O que a gente percebe é que é um emaranhado de situações, né? Exatamente, Ivan. Por isso que é muito... É um pântano. Apesar de parecer, às vezes, simples, quando a gente começa a estudar e debater e discutir cada ponto, você vê que, como você falou, é um mundo. Por isso que as empresas hoje, elas têm que, primeiramente, ter consciência, né, desse cenário e entender que ela precisa atuar para ficar em conformidade. Porque para cada coisinha dessa que a gente está falando aqui minimamente, são disparadas outras e outras ações, outros e outros investimentos que você precisa pensar, né? Então, por isso que você precisa se cercar de profissionais competentes, de pessoas especializadas, para você realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Porque não existe milagre, viu, pessoal? Não existe essa questão de você implementar uma solução de segurança. Eu sempre digo isso, você não chega numa prateleira e fala, eu quero aquela solução de segurança que eu vou colocar na minha empresa e pronto. Agora não tem mais problemas. Isso não existe. Não tem varinha mágica, não tem nada. É um processo. É um almoço barato também não, né? Não é barato, mas existem condições de você fazer e demonstrar, porque a gente sempre atua na seguinte linha de raciocínio. O mais importante é, Charles, eu não tenho nada hoje, minha empresa não tem nada. E aí? Eu estou ferrado? Já ainda não. Mas o que a gente faz? Está vulnerável. A gente tem que ter condições de demonstrar minimamente que essa organização se preocupou com isso ou se preocupa, que ela tem evidências de que ela construiu um plano para ela buscar essa conformidade legal dentro daquilo que a norma preconiza e que é uma obrigação legal. Então, a partir do momento que eu consigo trazer as evidências, se tiver um incidente, se eu tiver um vazamento, isso inclusive a própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já disse que isso é fator atenuante, para que se ela te responsabilizar por algum dano que você causou a terceiros, que você consiga demonstrar minimamente que, peraí, olha, eu tenho cumprido essas etapas, olha como que eu estou trabalhando, me perdoe, mas eu estou fazendo o que eu posso estar aqui. Então isso é fator atenuante. Agora eu não posso, simplesmente fechar os olhos e achar que isso não afeta a minha organização. Então a gente tem que pensar sempre assim, na minha empresa eu tenho dados pessoais? Sim. Então a LGPD se aplica a mim. Acabou. A partir daí eu já tenho que resolver o problema. Tá certo. Charles, a gente vai para o intervalo, mas antes eu queria deixar uma pergunta no ar para você me responder na volta. É o seguinte, e o que você falou das empresas, e o que eu faço quando tenho meus dados vazados? Tá bom? Beleza. Fica aí, meu amigo, que já a gente volta para te responder isso aí, que é muito importante para você que está aí do outro lado, hein? Tá bom? Só um minutinho. Olá, meu caro internauta, estamos de volta aqui mais uma vez, conversando com o advogado Charles Vasconcelos sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Você que está aí, você que está acessando a gente pela internet, saiba que se você faz compras, se você preenche cadastros, são dados que estão na rede, estão circulando, e tem muita gente mal intencionada, como o Charles falou, querendo se aproveitar desses seus dados para muitas vezes fazer empréstimo, colocar em situações complicadíssimas. Então, é sempre muito importante, não só de sua parte, mas como da parte das empresas também, terem os cuidados de como proteger essas informações, tá certo? Voltando agora à conversa aqui com o Charles. Charles, a pergunta que eu deixei no ar antes de irmos para o intervalo era: o que eu faço quando eu tenho meus dados vazados? Boa pergunta, né? Todos nós queremos saber realmente qual o procedimento adotar a partir do momento que eu tenho aí esse infortúnio de ter dados vazados. Então, Ivan, a gente tem hoje, né, a própria ANPD, ela já traz no seu portal as instruções para que você possa, por exemplo, fazer uma denúncia informando que houve um vazamento de dados, que a princípio, né, se deu da seguinte forma. Então você preenche aquelas informações e a partir dali a ANPD toma providências. Mas antes de você chegar à ANPD, o que a gente deve fazer como boa prática? Então, se eu suspeito ou se
aquela organização informa que houve um vazamento de dados lá e eu sei que eu sou o cliente, a probabilidade dos meus dados terem sido vazados ali naquele incidente são enormes. Então, o que eu devo fazer? Administrativamente, contactar essa empresa. E aí eu vou exercer os direitos que eu tenho lá na LGPD, no artigo 18, para dizer para ela, olha, eu quero que você me diga isso, isso, isso e isso. Então, a gente tem um rol taxativo dos direitos do titular do dado, lá no artigo 18 da LGPD, onde eu posso fazer esse tipo de questionamento. Então, se porventura aquela organização ela não me avisou, porque é uma obrigação dela também, a partir do momento que há um vazamento e que ela identifica que esse vazamento pode gerar um alto risco para o titular, ela tem que informar individualmente para o titular. Mas vamos supor que eu não recebi esse individualmente, porque também muitas vezes é difícil para a empresa ter condições de avisar a cada um. Então, a própria lei, a NPD ela já diz que se você não tiver condições de informar individualmente, mas você traz uma justificativa e faz um aviso global. Olha, pessoal, meus clientes, aconteceu isso. Então, eu, administrativamente, faço essa consulta para entender que tipo de dado meu foi vazado. Então, ela tem que me informar em 15 dias, em até 15 dias, exatamente aquilo que eu fiz. E se, porventura, não me sentir satisfeito, ou se ela também, dentro desse prazo legal, não fez o que ela deveria fazer, aí sim eu vou na NPD, faço esse registro, faço essa denúncia, explico certinho o que aconteceu e a gente vai analisar o todo. Para finalizar, caso, a partir daquele momento, do vazamento do dado, dessa possível tratativa que me traga algum prejuízo, eu tenha realmente esse prejuízo, eu posso fazer o quê? Ingressar com ação judicial. Porque aí a gente tem vários institutos que, né, enquanto consumidor, porque eu sou um consumidor. Claro. Então, o Código de Defesa do Consumidor, a própria LGPD, então, assim, o Código Civil, todos esses institutos, eles trazem essas prerrogativas para que, se você teve algum prejuízo, alguém tem que te reparar. E aí você pode, judicialmente também, acionar aquela empresa, porque você teve um prejuízo, e se você tiver condições de demonstrar que prejuízo realmente aquilo te trouxe, fica mais fácil ainda para você ter essa garantia e o resguardo, né, das suas prerrogativas constitucionais, legais, para garantir a proteção dos seus dados. Basicamente é isso. Pegando uma carona no que você está falando, perdão, Charles, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é algo recente, é uma criança, não tem 5 anos, né, que você falou? Isso, ela tem 5 anos, ela é de 2018, então o Brasil ficou com 2 anos de vacatio legis, que é um período legal que a gente tem para que se adapte, né? Se adapte, se prepare para tudo aquilo, e a partir desses 2 anos ela começou a, vamos dizer assim, a valer de verdade. Então, desde 2020, ela já está na sua plenitude, funcionando, né, em pleno vigor no ordenamento brasileiro. Então, ela tem 5 anos, 3 de efetiva funcionamento. Agora, o que mudou com essa lei até hoje? Como a gente até chegou a comentar, né, o cidadão hoje, então assim, por que nós tivemos a LGPD no Brasil? Então, ela não nasceu no Brasil, tá? É importante a gente ter essa noção de que a LGPD ela é um filho do GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, na Europa, o nível de maturidade acerca de proteção de dados é muito maior do que aqui. E eu vou falar do Brasil, porque se a gente for falar da América do Sul, nós temos outros países, Argentina, Uruguai, que tem um nível de maturidade muito maior do que o nosso. Tá? Nós estamos a reboque desse pessoal. Nós estamos muito atrasados com relação à proteção de dados pessoais, se a gente analisar outros países da própria América do Sul. Então, assim, a LGPD ela é uma filha, né? Ela foi espelhada aí no GDPR, que é esse regulamento europeu. Então, basicamente, aquilo que o mundo entende como sendo essencial para proteger dados pessoais, a gente trouxe, não precisa reinventar a roda, então a gente trouxe para cá, adaptou a nossa realidade. Então, mas por que a gente fez isso? Então, é óbvio, né? O foco dela é a proteção dos dados pessoais, a garantir essa proteção dos nossos dados pessoais. Mas não foi exatamente isso que fez com que ela acontecesse. Por quê? Porque hoje o mundo é globalizado. Então a gente tem regramentos de proteção de dados no mundo todo que impõem algumas regras para as empresas. Não é isso que está acontecendo aqui? A gente não está dizendo que as empresas agora precisam cuidar, A mesma coisa acontece lá fora há muito tempo. Então, o que tem como prerrogativa lá? Olha, para você fazer negócio com o Brasil, ou o Brasil fazer negócio comigo, você tem que observar essas questões legais. E o Brasil não tinha um regulamento.
Então, até para você fazer transferência de dados, para você, empresas de outros países estavam sendo limitadas a fazer. Por quê? Porque se ela faz, ela está descumprindo o regulamento lá. Entendi. E como é que eu vou fazer negócio se aquele cara lá da ponta não garante que os dados que eu estou mandando para ele vai proteger? Então, o Brasil, o Congresso, entendeu essa preocupação e o Brasil, a partir do momento que regulou, passou a fazer parte de um rol de mais de 150 países que tem regulação para a proteção de dados pessoais. E aí sim, fica mais fácil você fazer essas tratativas. Então, o que mudou? Mudou porque ela trouxe esse novo cenário, ela traz um contexto onde eu, cidadão, tenho condições, como eu te falei, citei só o artigo 18, de exercer todos aqueles direitos que eu tenho lá. Agora eu tenho a Constituição também me dando esse resguardo, e eu já tenho questões de privacidade já há mais tempo, mas eu consigo agora fazer com que, por exemplo, tenha governança sobre os meus dados. Onde é que os meus dados estão? Eu não sei. Antigamente você fazia o quê? Nada. Agora eu posso falar, peraí, eu vou nessa empresa, vou fazer um peticionamento para ela, que ela legalmente ela tem que ter isso no seu próprio site, ela tem que ter um meio de facilitar o meu contato com ela, para tratar de LGPD e falar, vem cá, quero saber tudo isso daqui sobre os meus dados. E se você não me avisar, não me der a informação correta, eu ainda posso recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que você me responda assim. Então, o que mudou, mesmo ela sendo um bebezinho ainda nova, é isso, é trazendo esses direitos e a gente, sociedade, se conscientizar de que eu tenho esses direitos e que não existe mais aquela bagunça, vamos dizer assim, desenfreada, onde eu não sei o que está acontecendo, eu posso até não saber, mas eu tenho condições de exigir para que esse não saber cesse. Né? Então, basicamente, a mudança é essa, é um regramento onde aquilo que estava meio espaço e a gente não tinha condições de entender, agora eu posso exercer direitos e fazer com que as empresas me informem realmente o que ela faz com o meu dado, com quem ela compartilha, como que ela armazena, como que ela descarta, como você muito bem disse. Será que ela coloca num caminhão de lixo e manda para fora? Não. Está aqui, ó, Charles. A gente põe na fragmentadora, eu compartilho com a empresa A, B e C, isso eu tenho que te avisar lá no início, quando eu vou pegar os seus dados. Então, é um contexto muito grande, Ivan, mas que é muito fácil de você seguir, de você conseguir interpretar e de aplicar. Óbvio, tendo condições de construir um contexto normativo ali interno da tua empresa para você ter condições de demonstrar que você está trabalhando, que você está fazendo, que você já discutiu isso, que vocês tiveram reuniões, que o seu pessoal está treinado. Então, a mudança, eu acredito que ela é mais cultural e a gente ainda está num primeiro momento. Mas daqui a pouco, só para finalizar, o CDC, quando ele surgiu, foi assim. Então, trouxe, né, direitos para nós consumidores, que num primeiro momento todo mundo foi se adequando hoje. Todos nós sabemos o nosso direito, as empresas sabem muito bem como elas devem seguir o Código de Defesa do Consumidor, os órgãos de controle também atuam muito fortemente nisso, e a LGPD é a mesma linha de raciocínio. Daqui a pouco todos nós estaremos cientes e exercendo esses direitos que nos são assegurados na Constituição, na Lei Federal e em outros institutos. Charles, a gente ouve, tem uma palavra que a gente ouve falar muito, e ontem, inclusive, nos últimos dias, devido às CPIs aí dos atos do 8 de janeiro, que é a palavra hacker. E ontem, até um hacker foi condenado a 20 anos de prisão. Eu te pergunto, o que é um hacker? É um profissional? É alguém que estudou? Ou uma pessoa que, de repente, tem um dom de trabalhar bem com internet, com informática? Boa pergunta, Ivan. O que acontece é o seguinte, a gente tem terminologias, né, dentro desse contexto de tecnológico, enfim, de perfis profissionais e tudo. E quando a gente fala hacker, vamos dizer assim, falando tecnicamente, a denominação está equivocada. Certo. Porque quando você fala um hacker é, resumidamente, uma pessoa altamente capacitada, que tem N competências internalizadas, ou seja, o cara é muito bom em alguma coisa. Trazendo para esse contexto tecnológico, é isso. Mas perceba que eu não falei que esse cara faz algo de errado. Agora, quando eu falo, sempre lembrando, tá, pessoal? A terminologia técnica. Quando eu falo cracker, ao invés de hacker, aí quando eu falo, esse cara é um cracker,
Aí ele tem todas essas características do hacker, porém ele é um cara que faz as coisas para o mal. Então, tecnicamente falando, o correto seria dizer, um cracker foi condenado a isso, isso, isso. Mas o que a sociedade entende? Quando eu falo hacker, para ela não faz diferença. Eu já associo como sendo um cara do mal e pronto. Então a gente tem só que fazer essa ressalva, mas até, né, quando a gente precisa comunicar com a sociedade, com a pessoa que é leiga, que não tem a obrigação, obviamente, de entender essas questões, você fala que é um hacker que o cara vai entender. Mas falando tecnicamente, hacker é um cara que tem todo um conhecimento e que, em tese, ele aplica para coisas boas. E quando eu quero dizer que tem um cara também que tem o mesmo perfil, mas que ele é do mal, eu digo que ele é um cracker. Então a gente tem hacker e cracker. Tá certo. Mas o hacker, ele é um cara que estuda, ele fica em casa, ali no computador o tempo inteiro. Olha, a gente tem vários perfis, né? Então, assim, com a internet, vamos dizer assim, o Google, onde você consegue todo tipo de informação para que você faça aquilo que você bem entender dentro da sua consciência, vou dizer todos os tipos, mas muitas informações. Então, hoje a gente tem hackers que são adolescentes, que têm muito tempo para pesquisar e para testar aquilo que está lá. Então, se a gente for analisar, eu não preciso, hoje, ter um conhecimento aprofundado e internalizado se eu tiver minimamente condições de saber pesquisar e ler e executar aquilo que está sendo dito. Um bom dito. computador, né? Um bom computador, entendeu? Então, assim, o perfil hoje aumentou para esse número exacerbado de especialistas. Por quê? Porque a gente tem a informação na ponta, né, da nossa mão, na hora que eu quiser, para fazer aquilo que eu entender que é adequado. Então, não necessariamente um hacker hoje é aquele cara que lá na década de 90, de 80, que você falava, nossa, por que aquele cara era diferente? Porque a informação ele não tinha, como a gente tem hoje, na palma da mão aqui no celular. Então, como é que ele ia conseguir aquela informação para ele estar preparado para fazer alguma coisa equivocada? Então, o contexto hoje é muito mais fácil para você ter hackers e mais hackers e mais hackers que não sabem basicamente o que estão fazendo. Mas ele sabe que ele quer fazer alguma coisa do mal, ele pesquisou, tem um código ali onde ele vai jogar assim, assim, assado, que vai gerar um resultado X. O cara faz. Então, é por aí. Agora, como que o cidadão comum evita ser vítima de um vazamento de dados? Evitar ser vítima de um vazamento de dados, e aí é um contexto que não é tão simples. Uhum. Porque assim, como que eu faço para que os meus dados que estão comigo não sejam vazados? Aí esse poder, em tese, está sob minha tutela. Então, eu recebo um e-mail, eu não clico. Correto? Tem alguém me ligando dizendo que é do banco, que é isso, que é aquilo, eu já falo, opa, isso aqui não. Então eu preciso ter conhecimentos mínimos sobre essas questões de engenharia social. O que é engenharia social? É alguém se passar por outra pessoa para poder obter informações, para fazer com que o meu dado eu conceda acesso a ele sem eu imaginar que eu estou fazendo isso. Né? Então eu preciso ter cuidado para eu não clicar num link que chegou dizendo que é do meu banco ou que é da minha empresa, que isso e aquilo. Por quê? Porque eu posso estar fazendo com que, a partir daquele meu clique, se desencadeie uma série de ações ali que possam me trazer prejuízos. Então eu preciso, enquanto cidadão, minimamente observar essas questões de segurança mesmo da informação. E aí como é que eu faço? Eu tenho que fazer um curso, eu preciso ir atrás dessas questões? Não, necessariamente, porque não é o foco, fazer curso para isso. Mas eu posso, no próprio Google, no próprio YouTube, nas ferramentas que a gente tem, pontualmente assistir vídeos que me deem boas dicas. A gente tem a central de segurança do Google, eu faço questão de citar porque é muito amplo, e a gente tem informações assim absurdas. A gente tem o NIC-BR, que traz cartilhas de como se proteger, de como fazer backup, de como não cair em phishing, de como... Então a gente tem, da mesma forma que aquele cara que quer ser um hacker encontra informações, eu que quero me proteger também encontro. Então eu só preciso procurar. E a gente tem no Brasil e no mundo várias organizações trazendo materiais riquíssimos de didática, vamos dizer assim, incipiente, para que qualquer cidadão entenda daquilo. E por que as empresas fazem isso? Porque a sociedade cresce como um todo. Eu, tendo essa boa prática, eu passo para o meu filho passa para o coleguinha dele, eu passo para a minha esposa, eu utilizo isso na minha empresa também.
Se a minha empresa me capacita quando eu chego em casa, eu também faço. Então, é um efeito cascata para que toda a sociedade consiga chegar num nível mínimo de maturidade para a gente não dar tantas causas a esses incidentes que geram tantos prejuízos, tanto para pessoas, né, quanto para as empresas. Agora, tem um dado que eu acho interessante, é o seguinte: a gente, às vezes, as pessoas acessam um site de empresas e aí tem aquele regulamento que normalmente vem, tu li e compreendi e dá o enter, né? No entanto, ninguém lê aquilo, porque são tantas informações. Os princípios da LGPD, elas já dizem que eu preciso informar o titular de dados o que eu faço com os dados dele para aquele momento, e é específico, tá? Não é assim, eu peguei os dados do Ivan aqui na minha empresa e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Não. Você está fazendo essa coleta. Agora, você fez um cadastro. Eu preciso te dizer, naquele momento, antes de você fornecer os dados, qual a finalidade e a necessidade desses dados que você está me oferecendo. Você está preenchendo o cadastro para você analisar e falar, quero, não quero. Não é depois, não é um ok lá no final, não é nada nesse sentido. Então, a gente precisa entender que vai muito além. Então, essa empresa, se ela está utilizando essa prática para fazer um termo de, uma política de privacidade, onde ela deve dizer tudo o que acontece com esses dados e só tem um okzinho lá para você, e ela acha que ela está resguardada para fazer o que ela bem entender com seus dados, ela está equivocada. Né? Então, muitas vezes, o fato de você... tem alguma outra opção além de você dizer ok? Não. Então, você vai acabar dando um ok e vai seguir. Mas se em algum momento você tiver um prejuízo, ou se você tiver querendo exercer um direito seu, isso daí vai cair por terra. Porque ela não vai poder, de maneira alguma, alegar que aquilo ali, ela deu cumprimento à legislação fazendo daquela forma, está equivocada. Então, apesar de ninguém, em tese, ler tudo aquilo ali, é importante, é uma obrigação que se tenha, no mínimo, a política de privacidade para dizer tudo isso, a partir do momento que você vai fazer o contato ali, ou então, você tem um aviso de cookies também, que é obrigatório para dizer, olha, quando você acessa o meu portal, eu coleto o teu IP, eu coleto o horário, eu coleto de que região você está vindo, eu tenho que dar condições de você ir lá e falar, não aceito nenhum tipo de cookie, só os necessários. E eu tenho que desmarcar, que são, a própria a NPD já traz que você tem que dar essa condição do titular escolher o que é que ele quer que seja coletado. Então, tem questões técnicas que já estão normatizadas, mas que boa parte das empresas ainda não conseguiram interpretar da maneira correta e estão fazendo de uma forma equivocada, a gente pode dizer assim. Charles, com certeza essa conversa aqui, eu sempre digo, tem conversas assim que eu elaborei perguntas aqui e olha que falta muita coisa de perguntar, mas o nosso tempo estourou. Eu queria só o seguinte, Charles, para fechar aqui, você deixasse um recado para o meu internauta, para o meu telespectador sobre os cuidados que ele deve ter em relação aos dados. Um alerta para ele e um contato que você tiver aí, se você quiser também, fica à vontade. Beleza, Ivan. Eu, de antemão, já mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade. É um tema fantástico, é um tema que toda a sociedade está inserida e, se ainda não está, precisa ter essa visão dessa importância, desse novo contexto global. Então, assim, eu, como recado e como sugestão para o internauta aqui do Rondônia ao Vivo, eu digo o seguinte: precisamos, enquanto cidadãos, compreender o que nós temos agora de direitos que a LGPD nos trouxe, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para que a gente consiga exercer da melhor maneira possível. Consequentemente, as organizações elas vão, a partir do momento que são demandadas por nós, para poder prestar informações, para poder esclarecer como é que ela faz o tratamento dos nossos dados, elas também vão se preparar para isso, estruturando segurança da informação, estruturando programas de governança em privacidade. Todas as premissas básicas desse cenário, elas vão trabalhar. E quem ganha com isso? Como a gente tratou aqui hoje, quem quer ter os seus dados vazados? Ninguém, né? Quem quer ter uma conta aberta num banco com o seu nome, onde você não sabe nem o que é, quem fez? Ninguém quer. Então, é um efeito dominó que reflete toda a sociedade justamente por isso. Porque se eu sou o titular do dado e eu começo a exercer o meu direito, aquela empresa, aquela organização, até aquela pessoa física que tem os meus dados para alguns fins, eles precisam se adequar. Então, daqui a pouco a gente vai estar num nível de maturidade onde eu vou ter mais segurança, onde eu vou ter mais proteção, onde eu vou
aplicar boas práticas no meu dia a dia, não clicando em links, não, né, gerando, eu mesmo dando causa a determinadas vulnerabilidades que possam ameaçar não só a mim, mas a minha família, a sociedade como toda, a empresa que eu trabalho. Então é um efeito global onde eu preciso me conscientizar disso. E lembrem-se, a gente tem hoje na internet inúmeros materiais de fácil entendimento, de linguagem clara, que nos ajudam a entender o contexto. Tem treinamento online, tem, né, enfim, a gente, melhor do que o teu internauta sabe o que tem na internet, né? Com certeza. Então seria isso. E eu tenho, né, o site do escritório, que é charlesvasconcelos.adv.br, onde a gente tem a descrição das nossas atividades, das nossas parcerias, e a gente também tem muitas dicas lá de como você deve se comportar minimamente aí nesse cenário de LGPD e de mundo globalizado. Obrigado pelo convite mais uma vez, meu amigo. E o que eu acho interessante, Charles, é que, você falou, mundo globalizado. É um mundo com muitas maravilhas, mas com muita coisa perigosa também, né? Como você disse no início, na vida a gente tem sempre os prós e os contras. Eu preciso saber o que é que eu vou usar. E como, né? E como, principalmente, né? Porque esse reflexo pode ser tanto positivo quanto negativo. Então a gente precisa sempre ter esse olhar cauteloso para as nossas ações aí, seja no mundo virtual ou seja no mundo físico. Então, é importante a gente ponderar sempre. Charles, brigadão, sucesso. E olha, obrigado, qualquer coisa, nós estamos aqui de portas abertas, tá bom? Obrigadão, Ivan. Para você, meu caro internauta, eu espero muito que essas informações que a gente muitas vezes não se dá conta de onde e como nossos dados estão sendo usados. Vocês vamos preenche um monte de dados aí, estão aí circulando. Então tenha cuidado, meu. Tem muita gente mal intencionada que só está esperando, como diz, é um fish. Fish significa pescando, meu amigo. Então ele joga lá. Se você caiu, aí já era, tá bom? Então te informa melhor e amanhã estamos de volta, com certeza. Um grande abraço.